Olá, meus queridos, saúde a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. A mensagem de hoje é falando sobre a prática do amor fraternal, né? Uma mensagem que traz a ideia de como nós, como cristãos, devemos nos comportar com o próximo, com o irmão, com as pessoas no mundo. O mundo está precisando muito disso, não é verdade? Hoje, atualmente, vendo e vivendo estes momentos tão complicados, eu quero trazer esta mensagem que está contida no livro de Romanos, capítulo 15, versículo 7. O apóstolo Paulo, que escreve a carta de Romanos, ele não havia ainda conhecido a igreja de Roma nesse momento. Ele, quando escreve esta carta, ele deve estar em Corinto. Isto é por volta de 56 a.C., depois de Cristo. E ele está arrecadando ali mantimentos para levar para a igreja de Jerusalém. E aí ele, possivelmente, é nesse momento que ele escreve esta carta, né? Paulo, como um grande missionário, um grande evangelista, ele estava na terceira viagem missionária dele, no finalzinho da terceira viagem missionária, e tinha muitas experiências vividas, né? Já estava com uma visão apurada, né, sobre uma profunda compreensão do Evangelho. E ele tinha um interesse muito grande em conhecer a igreja de Roma, uma igreja que foi fundada, certamente, por cristãos que não conhecemos, né? Paulo já tinha ouvido falar muito desses crentes por onde ele andou, e ele tinha um interesse muito grande em ir lá conhecer pessoalmente. Então ele decide escrever esta carta para poder se apresentar, né? E ele faz uma declaração nesta carta completa e ordenada dos princípios fundamentais do evangelho que ele pregava. O versículo escolhido para nosso estudo de hoje é o versículo 7, que está no capítulo 15 da carta de Romanos. Este versículo, o apóstolo prega a empatia, né, que devemos ter como cristãos com os nossos irmãos, imitando a Cristo, que sofreu e morreu e deu sua vida por nós. É um capítulo que nos faz crescer profundamente como cristãos verdadeiros. E eu estimulo vocês a depois lerem por completo esse capítulo, porque vai ser uma excelente oportunidade de crescer imensamente na palavra de Deus. Bom, eu vou me ater somente ao versículo 7 e convido vocês a mergulharem comigo neste estudo agora. Diz assim a palavra: portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu, para a glória de Deus. Amém? Permita-me, queridos, fazer uma oração com vocês, uma oração rápida. Fechem os olhos, por favor. Pai amado, Pai querido, Senhor Deus, queremos te agradecer, Senhor, por essa oportunidade, por esse momento, Senhor, por essa palavra, por esse estudo, Pai. Queremos que Tu abra o nosso coração, abra a nossa mente, coloque em nós, Senhor, aquilo que Tu deseja que nós devemos ter para crescer como cristãos verdadeiros, para que possamos praticar o amor fraternal de forma pura e de forma agradável a Ti. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Teu Filho amado, eu te peço. Amém. Bom, meus amados, aqui nós encontramos três verdades nesse versículo. A primeira verdade que eu encontro é uma ordem do apóstolo Paulo, quando ele diz, portanto, acolhei-vos uns aos outros. A segunda verdade é um exemplo que ele dá. E olha que exemplo. Como também Cristo nos acolheu. Que melhor exemplo nós poderíamos ter, não é mesmo? E a terceira verdade, queridos, o apóstolo nos mostra o motivo para a glória de Deus. Amém. Aleluia. Queridos, Paulo está defendendo neste versículo que nós possamos estar dispostos a nos dar
a nos oferecer, a fazer mais pelo próximo. E quando você faz por mim e eu faço por você, nós dois ganhamos. O Evangelho ganha, porque nós estamos cumprindo o mandamento de Jesus antes de ir, quando ele fala para os apóstolos: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. Queridos, entendamos que isso só funciona se realmente for por amor. E eu lembro daquele versículo de Mateus 5, versículo 41, que fala sobre a segunda milha. Diz assim: e se qualquer te obrigar a caminhar uma milha, vai com ele 2. Em outras palavras, queridos, você esteja disposto a se doar, a se entregar e a fazer mais. E isto só ocorre se for por amor. Eu gosto muito deste versículo e talvez vocês possam ter a oportunidade futuramente de me ouvir trazendo ele de novo para uns outros estudos, porque ele reproduz bem aquilo que a gente tem que fazer. Eu gosto muito dele. Se Deus quiser, quem sabe eu trarei novamente para outros estudos. Então, a gente precisa entender que caminhar a segunda milha só ocorre, só se faz se for por amor. Você não consegue fazê-lo de outra forma, entende? Você só anda a segunda milha por amor. Tudo que fizermos por obrigação, por conveniência, por egoísmo, sem amor, essa é a primeira milha. Tudo que realizarmos por altruísmo, pensando no bem do outro, isto é andar a segunda milha. Isto reflete bem aquilo que o apóstolo Paulo falou aqui nesse versículo e o que Jesus falou em João, quando ele se despede. Andar a segunda milha não é peso para nós. Ela é sempre algo positivo. Ela ocorre para fazer o outro feliz, para ajudar o outro e não para trazer benefícios para nós. Assim, andar a segunda milha nos faz crescer espiritualmente porque pensamos primeiramente no outro e nunca em nós. Quantas pessoas caminham ou vivem sozinhas na multidão? Já pensaram nisso? Vocês sabiam que há muitas mulheres viúvas de maridos vivos que vivem sozinhas, sem afeto, sem amor e sem companheirismo? Há filhos sem pai, há pais sem filhos. Há pessoas curtindo uma viuvez eterna, sentindo uma saudade imensa por uma pessoa que já se foi. Há idosos esquecidos nos asilos, porque são pesos para suas famílias e vivem uma amarga solidão naquele local. Uma vez na semana, uma vez no mês, recebem a visita de um familiar, quando recebem visita. Porque muitos deles estão ali sem ter visto ninguém da família há anos. Estão totalmente esquecidos por eles, por seus familiares naquele local. Nós muitas vezes precisamos somente de um ombro amigo, de alguém que nos deixe desabafar, que nos ouça. A gente precisa de Deus, mas a gente precisa de gente também. Andar a segunda milha é amar a Deus sobre todas as coisas. É amar ao próximo como a si mesmo. É a prática desses 2 mandamentos que Jesus, respondendo a um fariseu, deixou para nós. Dizia assim ele em Mateus 22, 36 a 40, quando o fariseu pergunta: mestre, qual é o grande mandamento na lei? Querendo dar uma rasteira em Jesus. E Jesus diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento.
este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amém, aleluia. Então, queridos, a primeira verdade do apóstolo Paulo nesse versículo é uma ordem para que possamos acolher em amor uns aos outros. Está seguindo isso que Paulo fala, está seguindo os ensinamentos de Cristo. Então, o apóstolo mostra também uma segunda verdade, que é o exemplo que Jesus é para nós e que deu, né, para nós, doando sua vida, sofrendo por nós, para nos salvar. A terceira verdade, queridos, é o motivo disso tudo, para a honra, para a glória de Deus. Tudo sempre para a glória de Deus. Eu lembro daquele versículo que está em Gálatas, capítulo 1, versículo 24, quando Paulo, explicando que ele fora transformado, né? Ele era um perseguidor implacável dos cristãos e agora ele era um perseguido por ter se transformado de Saulo para Paulo, por ação de Deus através de Jesus Cristo. E ele dizia: as pessoas que não me conheciam pessoalmente, mas ouvira falar de mim pela fama que eu carregava, né? Eles agora glorificavam a Deus pela minha vida. Ou seja, a transformação que houve só seria possível se fosse através de Jesus, através de Deus. Amém? Queridos, isso é ser diferente. Isso é andar a segunda milha. Toda honra e toda glória a Deus, sempre por tudo. Eu conclamo a todos vocês a andar essa segunda milha, a pensar no outro com amor, a estar disposto a fazer o máximo para ajudar o próximo, pensando no bem dele, não contando migalhas, não esperando que se humilhe, que grite para poder ser ouvido e visto. Abra o seu coração e vá mais além. Amém? Com Deus é possível, com Jesus Cristo é possível. Permita-me orar com vocês mais uma vez neste momento. Feche os seus olhos e ore comigo. Pai amado, Pai querido, Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra, obrigado por esse estudo, Senhor, fazer com que ele encontre local, encontre lugar, se enraize em nosso coração, Pai, para que a gente possa praticá-lo no nosso dia a dia, de forma natural, amando uns aos outros, Senhor, como Jesus Cristo, Teu Filho amado, nos orientou, nos deu como mandamento, fazendo com que o outro seja maior do que nós sempre. Em nome de Jesus, eu te peço, te agradeço mais uma vez. Amém e amém. Queridos, que Deus possa fazer-nos compreender essa mensagem, enraizá-la realmente em nosso coração e que possamos praticá-la todos os dias, em todos os momentos, com todas as pessoas. Amém? Que Deus nos abençoe e até um próximo vídeo, uma próxima ocasião, se Deus assim permitir. Amém. Até mais.